Salve, salve, gente boa! Tudo bem por aí? Espero que sim. Bem, por aqui de volta, depois de um longo é ótimo, depois de um longo e tenebroso inverno, a gente está aqui de volta no DanzoaCast. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Já convido você, a seguir a gente nas redes sociais, a se inscrever aí no canal, já ativar suas notificações. E a gente está de volta aqui com bate-papo, você sabe, né? A gente sempre fala, eu sempre falo, todo mundo tem história para contar, né? Eu sempre ouvi que dinheiro e mentira a gente tem que contar, história também. E hoje eu estou aqui para conversar, a gente tem vivido aí, nos últimos tempos, tem aparecido muitos nas manchetes, nas notícias, nas redes sociais, dos portais, enfim. Você tem visto aí muitos casos de traição. Tem um caso aí do MC Guimê, com a cantora Alexa. O Guimê foi expulso do Big Brother recentemente, porque teria assediado lá, uma outra participante, ele que é casado, então muita gente considerou aquilo uma traição, muita gente não. Teve a história da Shakira lá com o Piquet também, que você viu, que a mulher quando quer descobrir é brincadeira, hein? Ela foi no pote de geleia, alguém comeu a minha geleia, e aí acabou descobrindo que estava sendo traída. E para falar de relacionamentos, eu trouxe aqui não uma fofoqueira, mas uma psicóloga. Minha gente, está aqui com a gente hoje a Gisele Pimenta Mello, ela que está aqui hoje, ela que é psicóloga, ela que é especialista em relacionamentos, não é isso, Gisele? Bem, seja bem-vinda aqui ao DanzoaCast, viu, minha amiga? Muito obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra conversar com você. E vamos lá, vamos falar sobre esse tema que é bem polêmico, mas é muito comum. Gisele, eu já vou começar te perguntando então o seguinte, que eu acho que é o básico, da nossa conversa. Por que as pessoas traem? Olha, as pessoas podem trair por motivos diferentes, né? Nem toda traição é igual. Há pessoas que traem e elas percebem que há algo faltando ali na relação delas e elas buscam isso fora, né? Porque não conseguem se comunicar ou não conseguem se suprir. Mas também há um tipo de traição onde a pessoa está aí com um problema com ela mesma, né? Ela, de repente, está se sentindo com uma autoestima baixa, quer se autoafirmar. Então, nem toda traição é igual para começo de história. Mas tem, no caso, teria também o item safadeza. Tem gente que realmente é da natureza, né? Que, de repente, a pessoa tem uma pessoa, homem ou mulher, tem um parceiro ou uma parceira legal, tem uma condição financeira boa, tem filhos saudáveis, tem saúde, tem um bom trabalho e tal, mas ainda assim quer trair. Sim. E o que é? Não é nenhum desses que você falou aí. Onde é que está isso? Então, aí é uma questão de valores de vida, né? Você estar comprometido em um relacionamento é uma escolha. Então, quando nós temos valores de vida que nos direcionam a trairmos, talvez família, compromisso não seja algo importante para essa pessoa. Aí é uma escolha. Entendi. Eu sempre falo, Gisele, que a vida do cristão ela não é fácil. Não é. Não é fácil, né? Por quê? Porque você é colocado em frente a tentações o tempo todo. Você acabou de falar, é feita uma escolha. Eu, por exemplo, estou louco para comer esse pão de queijo que está aqui na nossa frente, mas eu estou me segurando. Eu adoro pão de queijo. Eu adoro o tucumã também. Olha aqui o tucumãzinho bonito. Esse aqui vai dançar mais tarde, mas não agora. É uma escolha, Sim. certo? Então, muita gente pode falar ou pensar que o relacionamento que a gente tem, por exemplo, uma questão cultural. No mundo árabe, é comum você ter a poligamia. Um homem ter mais de uma mulher, né? São 4 mulheres, desde que você possa mantê-las com as mesmas condições. Certo. Então o cara vai ter 4 sogras, ele vai ter lá as 4 esposas, ele vai ter lá tudo, ele tem que bancar a mesma escola, mesmas roupas, enfim, ele tem que bancar, digamos assim, né, a mesma condição para todas elas. E há quem diga, então, que a poligamia seria melhor que a monogamia, porque você tira esse fator. Só que nesse caso aí do mundo islâmico, a poligamia só é legal porque só vale para o homem, certo? Não vale para a mulher. Então a gente já entra numa questão cultural, no machismo, né, numa coisa já bem enraizada por lá. E querendo ou não, no Brasil a gente ainda tem isso muito, muito presente. A pergunta que eu te faço então é o seguinte: nós como animais, nós somos animais. Sim. Você acabou de falar em escolha. A escolha seria a razão, certo? Sim. Eu querer estar com outra pessoa, mesmo tendo me comprometido com alguém, já seria a emoção. Seria aquela coisa, o instinto. Sim. Certo? Como é que é isso, Gil? O que está certo e o que está errado, Gisele? Então, isso é uma coisa muito polêmica.
e que tem uma explicação, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de relacionamento aberto, poliamor, né, poligamia e etc., a gente está se esquecendo de uma coisa muito importante para o ser humano, que é o apego. Nós, seres humanos, nós precisamos do apego. É um fenômeno muito humano. Então, imagina só, você pequenininho precisou da sua mãe, e a figura de apego, que era sua mãe, era a figura que fazia você se sentir seguro, que fazia você se sentir protegido, amparado. Então, esse apego, ele é muito importante para o indivíduo se sentir seguro na vida. É para quem você vai correr quando você tiver um problema, quando você tiver com medo, quando você quiser proximidade, carinho, afeto. Então, nós sempre precisamos de uma figura de apego principal. Nós não conseguimos viver sem isso. Quando a gente fica sem o apego, a gente se sente extremamente inseguro, fragilizado. Então, como é que eu vou viver, por exemplo, uma relação aberta, né, sem apego a ninguém? Ou como é que eu vou tentar ter apego a várias pessoas ao mesmo tempo se eu preciso de uma figura de apego principal? Eu preciso ter uma figura de apego principal e uma secundária, ou secundárias. Deixa eu só te interromper. O que é o apego para a psicologia? Porque a gente aqui, o leigo, você fala em apego, eu entendo de uma forma muito rasa. Sim. O que é o apego que você está falando? O apego é um fenômeno, né, que ocorre nos seres humanos, nos mamíferos e humanos, onde eu preciso buscar desde pequenininho uma figura que vá cuidar de mim. Porque olha só, o bebezinho humano, quando ele nasce, se ele não tiver ninguém para cuidar dele, o que acontece? Ele não vai sobreviver. Então, o apego, ele é estabelecido desde a mais tenra infância, onde essa criança ela vai ter alguém com quem ela se sente segura, protegida, é a pessoa que você vai ter intimidade, proximidade. Então, se você quiser saber quem é a tua figura de apego, você se pergunta assim: para quem eu corro quando eu quero ter proximidade, me sentir seguro, quando eu quero ter algum tipo de intimidade? E eu não estou falando de intimidade sexual, intimidade física, mas de eu poder contar as coisas mais íntimas, aquilo que me deixa mais vulnerável. Isso é o apego. Entendi. Tá certo. Tá bom, entendi. Então a gente já pode voltar para o que você estava falando, desculpa. Então, se a gente está falando de apego e que nós precisamos de apego, que nós não vivemos sem apego, como é que eu vou ter uma relação com 4 pessoas diferentes, né? Eu como mulher, por exemplo, se eu tiver quatro outras pessoas aqui que são casadas com meu marido, como que eu vou me sentir segura com ele se, ok, ele pode até ser minha figura principal de apego, mas eu vou ter que dividi-lo com várias outras pessoas e como é que eu vou saber que ele está vinculado, conectado só a mim? É uma coisa meio complicada. Ou um relacionamento aberto, né? Então, esses novos modelos de relacionamento, eles precisam ser bastante, assim, discutidos, estudados, para que não gerem sofrimento na gente. Mas você falou, por exemplo, do poliamor, dos relacionamentos abertos, né? Agora tem o trisal, Sim. né? Que são 3 pessoas que não se traem, não é isso? As 3 pessoas se amam. E tem os relacionamentos abertos, né? Que, assim, eu acho estranho. Né? Pelo menos para mim é uma condição assim meio... Foge do normal, não é isso? Mas se para as pessoas funcionam, ok. Mas eu te pergunto, como é possível, então, eu amar 2 pessoas? Nesse caso, né, tem aí o trisal, por exemplo, né, ou o relacionamento aberto. Essas pessoas vão, se relacionam com outras e aí voltam para casa e está tudo bem, vamos ver a novela, vamos ver uma série. Amor, toma um banho, por favor, porque, né, eu não sei com quem que você estava, toma um banhozinho aí, né, por favor, lava as mãos antes de preparar o nosso jantar, que eu não sei o que você estava fazendo com essa mão, né? Enfim, né, é um negócio meio estranho, assim, né? Sim. Tudo parte de um acordo que as pessoas fazem, certo, né? Então, as pessoas podem fazer acordos diferentes. Se for acordado, fica mais fácil. Porém, o que a gente precisa separar é assim: eu posso, por exemplo, ter um relacionamento com X e Y e este relacionamento não ter amor, assim como eu posso sentir amor por 2 pessoas e não ter um relacionamento. Amor e relacionamento não são as mesmas coisas. Certo, ok. Eu posso amar alguém e não me relacionar com essa pessoa, mas para eu ter um relacionamento, para eu considerar que eu tenho um relacionamento, eu preciso ter parceria, fidelidade, eu preciso ter atração sexual, eu preciso ter milhares de coisas aí, vários pré-requisitos para que eu tenha um relacionamento. Então, muitas pessoas se relacionam, mas não se amam,
e outras pessoas se amam e não se relacionam, não tem um relacionamento mesmo. Entendi. Então, nesse caso de relacionamento aberto, isso é perfeitamente possível. Então, tranquilamente, do ponto de vista da psicologia. Sim. Né? Você ter relações sexuais com outras pessoas Sim. e amar a que você volta para casa e está tudo certo. Exatamente. Entendi. Legal. Pô, bacana isso, né? Bonito isso. Né? Isso aí. Eu queria te perguntar, a gente começou falando aqui do caso do MC Guimê, por exemplo. Ele, acho que tomou umas a mais, estava numa festa lá no Big Brother, ele foi lá e acabou apalpando, passando a mão lá numa das participantes. Né? E aí todo mundo, pô, traiu. A esposa dele, abatida, já se manifestou, Alexa. Ela acabou aceitando, né? São 10 anos de união, não vou jogar tudo... Enfim, não vou terminar um relacionamento, um casamento, por conta dessa situação aí, desse deslize. Né? O que você acha disso, Gisele? É traição, não é traição? Depende de cada um? Não depende de cada um. Eu não vou dar a minha opinião, eu vou dizer aquilo... Não, como psicóloga. Como sim. psicóloga, né? Do conhecimento técnico, o que a gente sabe? O que é a traição? A traição, ela envolve 3 grandes quesitos. A clandestinidade. Então, aquilo que eu estou fazendo, será que eu faria na frente do meu parceiro ou da minha parceira? Se o meu parceiro ou a minha parceira estivessem aqui, eles estariam gostando de ver isso que eu estou fazendo? Essa é a primeira coisa, a clandestinidade. A segunda é o envolvimento emocional. Então, eu estou envolvido emocionalmente com essa pessoa. E a terceira é o envolvimento sexual. Mas esse envolvimento sexual, muita gente pensa assim, mas esse Guimê, né? Ele não transou com ela, ele não beijou. Não é necessário. Só você desejar, só de você estar ali, né, no desejo, a gente já vai considerar esse terceiro pré-requisito. Então, se for clandestino, ou seja, é algo que eu não faria na frente do meu parceiro, há um envolvimento emocional, tenho emoções ali em jogo, e há um desejo, é traição. Certo. Entendi. Clara Toledo, você ia falar alguma coisa? Você se aproximou aí do... Pode falar, Clarinha. Bom dia, doutora. Bom dia, Daniel. Bom dia. Eu aqui com uma Bom grande... dia, boa tarde, boa noite, né? para quem está nos assistindo. Como uma grande, sim, pensadora também sobre os novos relacionamentos que faço parte dessa nova geração aí que está repensando, Mas eu também sou uma crítica da não monogamia, porque eu acho que ela não é a resposta para o fim das traições. Mas eu acho que pode ser uma das. No entanto, na não monogamia também dá para ter traição, né? Até porque as pessoas, elas fazem acordos. Então, que futuro tem isso? A gente, mesmo assim, a não monogamia, ela pode ser uma resposta para toda essa questão que tem em torno da traição? Ótima pergunta. Muito legal. Poxa, muito obrigado. Gostaria de palmas, por favor, dos bastidores para a Clara. Obrigado. Foram palmas acanhadas, mas ainda assim foram palmas. Vamos lá. Olha, eu vejo que há algumas questões que a gente precisa esclarecer muito bem para a sociedade e que são muito idealizadas na nossa sociedade. Por exemplo, o amor, ele ainda tem um contexto muito hollywoodiano para a gente, que é aquele amor ideal, onde todo mundo se ama, ninguém discute, todo mundo tem dinheiro, acorda lindo, né? Todo dia a pessoa quer transar. Acorda maquiada já. Acorda maquiada. O cara com a barba feita já, a pele bonita. Então, assim, isso é um amor muito hollywoodiano, né? E quando a gente abre espaço para lidar e enfrentar a realidade, eu acredito que as coisas ficam mais claras e mais fáceis de lidar. Então, por exemplo, é verdadeiro ou falso que, mesmo eu sendo casada, eu posso olhar para alguém e sentir desejo por essa pessoa, achar uma pessoa bonita e falar, nossa, que pessoa bonita, que pessoa desejável. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Mas o que as pessoas fazem? Elas acham que não. Isso eu preciso só reprimir, eu não posso falar para ninguém, isso é proibido, isso está errado. Então, se o meu marido passar na frente de alguém e fizer isso, eu já vou querer o divórcio e tal. Então, o que acontece é, nós seres humanos vamos nos sentir atraídos por outros seres humanos, isso é normal. É normal, né, Gisele? Completamente normal. É aquela história, até para quem já está em relacionamento, não é porque você já fez o pedido que você não pode olhar o cardápio, né? Exato. Não é isso? É você isso aí. Mas não quer dizer que você vai, né, consumir aquilo ali, mas você olha, Perfeito. deve ser legal isso aqui, né? Sim. Não é isso? Então, quando você percebe assim,
bom, eu tenho possibilidade aqui de achar, de me sentir atraída por muitas pessoas, né? E isso vai acontecer, porque não tem só uma pessoa que você se identifique, que você seja atraída no mundo. Porém, a partir do momento que eu entendo assim, aí é a questão dos valores de vida. O que eu quero para minha vida, né? Se há um acordo entre eu e a outra pessoa, da gente ter aqui um compromisso, por mais que eu me sinta atraída, eu escolho ficar aqui. E também tem uma coisa bem importante, a diferença entre amor e paixão. A paixão, ela é um fenômeno que nos leva a uma certa patologia. Paixão vem, né, do grego patos, doença. Então, é um momento na nossa vida onde a gente parece que está doentinho, porque a gente só pensa na pessoa, a gente fica obcecado pela pessoa, a gente quer estar com a pessoa o tempo todo, a gente idealiza a pessoa, a gente só mostra uma parte nossa, a gente não mostra tudo, né? Só que a paixão não dura para sempre. A paixão, ela é muito boa, porque ela anima a gente, ela faz a gente se sentir vivo. Aí o que acontece? Acontece que o amor é diferente. Para a psicologia, tem um tempo para a paixão terminar? Olha, normalmente... Porque é o químico, é um processo químico, não é isso? É um processo químico também. E a paixão, ela pode durar de 6 meses a 2 anos, tá? O amor, não. O amor, ele é um entrelaço, ele é uma aliança onde eu me afasto de você, você se afasta de mim, nós temos esse amor em comum, mas para esse amor conseguir perdurar, eu preciso ter um bom relacionamento. Então, olha só, o amor, ele requer um bom relacionamento. Eu preciso da fidelidade, da lealdade, da parceria, da atração sexual. O amor é a rotina. É aquilo que eu vou fazendo na rotina e vou escolhendo estar com essa pessoa. O que acontece, em muitas vezes, as pessoas, elas não estão mais apaixonadas, elas estão na fase do amor, e aí elas sentem que não tem mais tesão, esse relacionamento aqui acabou, porque eu não estou mais tão atraída, não estou mais com aquela borboletinha na barriga, aquele friozinho que dá na barriga, já perdeu a graça. Na verdade, há amor, mas não há paixão. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso cultivar ou reacender a chama da paixão no meu relacionamento, né? E a partir do momento que eu reacendo essa chama da paixão, eu consigo ter um relacionamento saudável. Por quê? O relacionamento, ele tem 3 fases. Eu sozinha e o outro sozinho. Então, cada um com a sua vida individual. Momentos de paixão, onde tem novidade no sexo, a gente se arruma um para o outro, a gente flerta, a gente manda uma mensagem picante um para o outro, a gente faz uma viagem especial e a gente tem ali um momento muito fundido, um juntinho do outro, de uma forma muito romântica e idealizada. Mas a gente também tem o amor, que é o quê? É o cotidiano, é pagar boleto, é limpar a casa, é problema de filho, né? É a vida adulta. É a vida adulta. É a vida adulta de qualquer pessoa. Os compromissos, né? De você ter esse relacionamento aqui consistente. Então, quando você faz esse ciclo de eu sozinho, nós dois apaixonados, nós dois aqui no amor, e isso roda na sua vida, você consegue ter um relacionamento saudável e, muitas vezes, sem precisar recorrer a uma traição. Entendi. E o que você acha que levaria, então, uma pessoa a... Primeiro, deixa eu perguntar. Ela respondeu a tua pergunta, Clara? Porque a gente acaba emendando um assunto aqui no outro. Foi interessante, doutora. Sim, mas aí, Daniel, eu posso inserir uma outra coisa? Pode. No que a senhora diz, me faz pensar sobre o seguinte. As mulheres, elas normalmente são as pessoas que romantizam, mas não são elas que são traídas, né? Aliás, mas são elas que são traídas, elas não são normalmente as que traem. Com muito mais frequência, homens traem. Por quê? Olha... Aí, aproveitando esse gancho da Clara, ela mesma, a gente estava conversando aqui antes de começar o episódio de hoje, do podcast, no caso da Shakira com Piqué, por exemplo. A Shakira é uma mulher bonita, bem-sucedida, muito bem-sucedida. Ela tem números estratosféricos nos streamings, em vendas, em shows e tudo mais. Ou seja, ela tem uma independência e uma estabilidade financeira. Ela é mãe, né? Você não vê uma fofoca dela negativa, de que ela fez isso, ela fez aquilo, ela tatuou não sei onde o sol não brilha, ela dormiu com vários. Você não vê nada em relação a... Nunca vi, pelo menos, né? Enfim, é uma mulher, é um mulherão. É uma mulher que qualquer homem seria,
né, assim, teria, assim, pô, é só mulher para casar, certo? E o Piquet vai lá e trai uma mulher dessa, que tem todas essas qualidades, né? E aí, aí eu entro na pergunta da Clara. Por que, então, que as mulheres acabam sendo... Por que uma mulher como ela, assim, se uma mulher como ela acaba sendo traída, né? Pô, o que está certo, o que está errado? O que nós, réis mortais, entendeu? vamos esperar, né, da isso vida. É assim, na verdade, já faz alguns anos em que eu derrubei um pouco esse mito no consultório, de que os homens traem mais que as mulheres. Olha aí, Clara, essa é pra ti, então ouve aí. Né? Hoje a coisa está muito empatada. Tá, né? Apesar da gente achar assim, e a gente vê muito mais na mídia, né? Os homens traindo as mulheres, no que eu vejo no dia a dia, há um empate, né? Porém, quando a gente vai falar do que é socialmente aceitável e daquilo que é mais julgado socialmente, né? A gente vê que nós estamos, sim, numa sociedade que tem historicamente o machismo como base, então é muito mais aceito quando o homem trai, né? Obviamente que a traição do homem e da mulher é muito diferente. Por quê? Se você observar, a mulher, quando ela trai, ela está num envolvimento emocional muito grande. Há clandestinidade, há um envolvimento emocional, mas ela trai muito mais assim por questões emocionais, na maioria das vezes. Isso não é via de regra, né? O homem, ele consegue muitas vezes trair sem ter um envolvimento emocional. Então ele trai muito mais, porque eu estava com tesão, né? Não consegui me segurar. E como isso é muito mais aceito, porque imagina você ver uma mulher falando, pô, eu estava com tesão por ele, não consegui me segurar, daí eu traí meu marido. Fica até estranho, porque isso não é socialmente aceito. Certo. Mas o homem pode falar isso, né? Além do que, muitas vezes, a mulher ela consegue esconder melhor. Muitas vezes, a mulher consegue ter relações clandestinas, a clandestinidade ser muito mais camuflada do que o homem, tá? Então, essas questões aí são bem interessantes. É porque o homem é besta também, né, Gisele? Eu acho nesse sentido, né? Assim, a gente, por conta até desse machismo, eu acho, né, que o homem, muitas vezes, ela não faria isso. Também. Não, eu sou garanhão, eu isso, eu aquilo, eu posso, eu aconteço, eu faço. E você fala em romantizar, aí me vieram duas coisas à cabeça aqui. É interessante como, assim, o homem, por exemplo, você falou que o homem consegue ter aí ter um relacionamento extraconjugal sem ser um relacionamento, né? Uma traição. Ele consegue trair sem ter nenhum tipo de envolvimento emocional, né? Aí você vai perguntar do homem, quem que você acha, pergunta de qualquer homem assim, estou generalizando, obviamente. Quem que você acha bonito? Cara, a frentista lá, aquele posto ali, sabe, da rua tal, pô, a frentista linda, já viu lá? Não, a vendedora da loja, sabe? Não sei, você já viu tem uma ascensorista lá no prédio tal, não sei o quê. Sabe? Não tem. Aí você pergunta da mulher. A mulher, o Caio Castro. O Caio Castro é bonito, o Caio Castro é lindo. O Brad Pitt, o George Clooney, né? O George Clooney eu acho, inclusive, um cara muito bonito. E, né, enfim, aí eu achei interessante, você falou em romantizar. A mulher geralmente dá nome e sobrenome. Sim. Né? Tem uma figura, assim, né? Já os homens, pelo menos eu estou falando do que eu conheço. Né? Já tem essa coisa assim, já não tem mais é mais a figura, a forma feminina. É mais o real. Do que o imaginário. Exatamente. Né? Não tem assim muito, não precisa ir muito longe, digamos assim. Obviamente que uma Paola Oliveira é uma mulher belíssima, acho que homens e mulheres concordam, de norte a sul. Né? Mas aí eu estou falando assim mais do real mesmo. Sim. E você falou em romantizar. Quem consome muito essas mídias, muitos filmes, muitas séries e tal, isso é prejudicial? A gente acaba criando uma expectativa que não existe? Sim, se você não assistir com um senso crítico, né? Porque, por exemplo, se você pegar os filmes da Disney, que a gente cresceu assistindo, né? Todas as princesas são salvas por príncipes, ou seja, a mulher como frágil, que espera para ser salva, que idealiza, o cara é príncipe. E eu achei super legal isso ter mudado de uns anos para cá. Sim. Você vê a Valente,
Sim. Tem a Moana. Elas são bem... Frozen, né? Frozen, exatamente. Elas são bem ativas, assim, né? Bem, são mulheres fortes, independentes. Sim. Acho legal. Mas, veja bem, isso é uma geração muito recente. Sim, mas As já suas sinaliza uma filhas mudança, vão ser né? assim, Certo. né? Mas a minha geração e outras gerações aí para trás, nós somos muito influenciadas pela Cinderela, pela Branca de Neve, né? Então são contos muito diferentes e a mídia também coloca isso, né? A maior parte dos filmes românticos idealizam tudo. E principalmente assim, essa questão da mulher sempre ter o homem como salvador, esse homem perfeito. E isso até pode atrapalhar no relacionamento. Percebe? Porque ela vai esperar o homem perfeito. Muitas mulheres que estão num relacionamento e as que não estão. Porque vão sempre ficar aguardando aquele cara que abre a porta do carro, o cara que pagou a conta, o cara que salvou de uma depressão, que ajudou, que foi tudo para ela, e isso não existe. Isso não existe. Certo. É o ideal, fica no campo do ideal mesmo, né? Só idealização. O contrário é verdadeiro também, Gisele? Ao mesmo tempo que a gente pode se deixar romantizar e tentar buscar um ideal que não existe, para o lado bom, a gente pode ser influenciado também de forma negativa. Eu fico vendo essas músicas, muito do que é consumido hoje, musicalmente falando, fala muito em traição, em sofrência, né? Usa-se até essa palavra, é a tal da sofrência, né? Isso aí pode me poluir também, assim, negativamente, sem que eu perceba? Eu ficar mais deprimido do que deveria, se eu só ouço essas músicas de relacionamentos que poderiam ser e não são, ela me traiu, ela fez isso, ela fez aquilo. Com certeza. Mas assim, vamos... Ele, né? Ele também, ele fez isso, ele fez aquilo, enfim. Só que a gente tem que separar, assim, o joio do trigo. Por quê? A música, ela pode colocar a gente lá pra cima, ou seja, mudar o nosso humor, né? Fazer com que a gente se sinta mais eufórico, mais feliz, mas também mais depressivo, mais triste, mais melancólico. Mas não é a música que vai me levar a um estado de depressão ou de euforia. Ela vai me ajudar ali a ir caminhando para esse estado. Mas veja bem, imagina que uma pessoa está em depressão e ela fica o dia inteiro ouvindo músicas melancólicas, né? Com uma batida melancólica, que falam, que tem uma letra melancólica. É claro que aquilo vai ajudar, né, nessa depressão. Mas o que de verdade faz com que eu me afaste ou me aproxime mais de relacionamentos onde eu vou sofrer, isso tem a ver muito com a nossa infância, com coisas lá de trás, né? Então, por exemplo, você tem 2 filhinhas, não é? Imagina aí que você tem uma relação, uma conexão muito boa com as suas filhas. Então, é uma infância muito boa, é uma conexão, é um cuidado muito bom. Elas se sentem cuidadas por você, amadas, né? Então, essas crianças, elas vão ter ali, registrado no cérebro delas, um conceito de amor. Esse conceito é um amor saudável. E aqui na frente, eu vou buscar o mesmo padrão de amor. Então, eu vou buscar um homem que me trate, né, dessa forma aí que meu pai me tratava, com cuidado, com carinho, com conexão e etc. Meus pais, né? Agora, o oposto também é verdadeiro. Imagina que eu cresço em um lar sem conexão com os meus pais, onde há abuso físico ou emocional, negligências. Um comportamento promíscuo, que seja. Um comportamento promíscuo. O que vai acontecer? Isso também vai ter uma consequência para mim aqui na minha vida adulta, porque eu vou acabar buscando relacionamentos que repetem aí o meu passado. A pessoa nem percebe isso. Não. Se ela não tiver um bom autoconhecimento, ela vai sendo guiada aí por tudo que está dentro dela, né? Esses esquemas mentais que estão aí dentro dela do passado, e vai só tendo esses comportamentos e se levando. Já é a segunda vez que você fala aqui na nossa conversa da criança, né? Quando eu era criança. Todos os traumas que a gente tem, então, todos os comportamentos que eu tenho hoje, adulto, são consequências do que a criança sofreu ou do que a criança viveu? Não absolutamente todos, mas grande parte dos nossos comportamentos, da nossa formação, pode sim ter a ver com a nossa infância. Então, fazer terapia é cuidar da minha criança interior?
Também. É? Sim. Você vai cuidar da sua criança através do seu adulto, mas você vai fortalecer o seu adulto aqui saudável para que ele lide com a vida, para que ele supra tudo aquilo que você não recebeu lá atrás, né? E possa ter uma vida mais saudável. Entendi. Puxa vida. Claro que você quer perguntar alguma coisa a mais? Depois? Tudo bem, não tem problema. Então, assim, Gisele, é interessante ver isso, né? Porque até quantos anos, assim, essas ideias, esses traumas podem ser... Você fala criança, ok. Mas eu vejo hoje, por exemplo, muita gente com 30, com 40 anos, com comportamento de jovem, assim. Até uma... Não que as pessoas não sejam jovens, não é isso. Mas digamos que adolescente, por exemplo, até um tempo desse, o adolescente ia até, sei lá, 16 anos. Sim. Né? Hoje já um cara tem um cara de 13 já é adolescente. Aí eu não sei mais o que pensar. O que mudou disso daí? Nesse caso, a criança, até quantos anos essa formação pode ser? Tá, você vai imaginar assim, existem necessidades emocionais que nós precisamos receber na nossa infância e na nossa adolescência. Um exemplo delas, eu preciso receber limites, eu preciso receber validação das minhas emoções, eu preciso poder ser espontâneo, poder ter lazer, eu preciso receber amor, eu preciso ser independente, me sentir seguro. Isso são necessidades que eu preciso receber lá na minha infância. Elas são básicas, é como arroz e feijão. Eu preciso receber porque sem aquilo eu vou ter um problema aqui na frente. Então, quando a gente olha para um adulto e a gente percebe esse adulto disfuncional, se a gente olhar para o passado, muito provavelmente faltou alguma coisa aí para ele. Imagina que eu sou uma criancinha, né? Sou tua filha, e eu não tenho, por exemplo, limites. Você me deixa fazer tudo o que quiser. Eu quero bater em alguém, eu bato, eu não tenho disciplina, sou totalmente desregrada, não vou para a escola, não tiro nota boa, não me alimento direito. Ou seja, uma criança criada assim a Deus dará, né? Que tipo de adulto eu vou ser? O que eu precisava receber de você? Disciplina, eu precisava receber limite, né? Mas lá na frente, quando eu for uma adulta e eu não conseguir, por exemplo, eu faltei meu trabalho continuamente, eu não consigo respeitar as pessoas, eu sou completamente desorganizada, o que está acontecendo? Algo que não foi dado lá atrás para mim pelo papai está me faltando aqui e eu não sei me dar. Eu não tenho uma voz na minha cabeça, porque o papai nunca disse isso na minha cabeça, sobre eu me organizar, eu me dar limite, né? E hoje eu não consigo fazer isso, eu não tenho esse suprimento de limites dentro de mim. E aí vai. Eu estou dando um exemplo de uma necessidade. Não, uma pessoa dessa não vai parar em nenhum emprego, porque não vai respeitar chefe, não vai querer impor a sua vontade. E não é assim que o mundo acontece, né? Sim. Que as coisas são. Você falou em validação de sentimento, que a criança precisa de validação de sentimento pelos pais. O que é validar sentimento? Validar um sentimento é, por exemplo, o que a gente fala para uma criança quando ela está chorando? Normalmente, eu vejo... A criança chega em casa, tirei nota boa. Uhum. O que se falava antigamente? Muito bem, mas você não fez mais que obrigação. Sim. O que é isso? Está certo ou está errado? Então, isso? aí a gente está falando de duas coisas diferentes, né? Uma exigência e uma invalidação do esforço dela, né? Eu não estou reconhecendo os esforços dela. Mas quando a gente fala de validação da emoção, seria assim, sua filha está chorando, né? Eu vejo que muitos pais falam, que leseira, para com isso, não chora, engole esse choro. Isso é invalidar a emoção da criança. Validar seria, filha, eu estou vendo que você está chorando. O que você está sentindo? O que está acontecendo? Papai, é porque eu queria a boneca e eu não tenho a boneca. Certo, eu entendo que a boneca é bonita, que você queria muito, mas nesse momento você não pode ter. Eu vou colocar a minha mãozinha aqui no seu ombro para te ajudar a passar por esse momento difícil. Eu não precisei pedir para a criança mudar a emoção dela, entende? Uhum. Eu estava com ela, ao lado dela, enquanto ela estava sentindo aquilo. E me dá um exemplo, então, dessa invalidação da consequência. Nesse caso, eu não comprei a boneca, falei, para de chorar, isso é bobagem. Aí essa mulher cresceu, está num relacionamento, e agora? Muito bom, muito bom. Essa mulher cresceu, está no relacionamento. E aí, ela chegou em casa e falou assim para o marido... Amor, hoje eu me senti tão mal, eu tô tão cansada, eu fiz tantas coisas, eu tô tão triste. E aí o marido fala assim, nossa, que leseira, pelo amor de Deus, você não fez quase nada, você trabalha bem menos que eu.
Realmente. Tô me sentindo até culpada por estar se sentindo assim. Eu tô me sentindo culpada porque, assim, não era para eu estar me sentindo mal, achando que eu tenho um monte de coisa para fazer. Afinal, eu tô nessa casa aqui, ele me dá tudo. Olha a invalidação. A gente está falando de traição. Nessa situação do MC Guimê, que a gente falou há pouco, foi ele e um outro dos participantes, Cara de Sapato, né, o nome do lutador, o apelido do lutador lá. Certo. Ele também teria avançado sobre a moça lá, né, a participante. Ela se sentiu mal depois que os dois foram expulsos do programa, tanto que o apresentador lá, o Tadeu Schmidt, até falou: "Ei, você não fez nada de errado. Eles é que erraram." Né? Falando na questão do assédio. Eles é que erraram. Eles foram expulsos porque eles tiveram um comportamento que não cabe, que a gente não aprova e que não cabe para esse programa. E ela ficou assim arrasada, ficou triste, as pessoas chegaram até a consolá-la, né? Porque ela estava se sentindo mal, ela que foi a pessoa assediada, né? Por ter pelas consequências dos dois terem sido expulsos. Né? Então volta para isso que você está falando, desse desenvolver esse sentimento, né, de validação dentro de si, né? Sim. Eu não acompanho, né, esse programa, mas eu vejo nas redes sociais, então não sei do caso a fundo, mas me parece ser, sim, aí uma questão que é muito comum, inclusive, porque muitas vezes eu recebo no consultório mulheres, por exemplo, que apanham, né, que sofrem violência emocional, né, violência psicológica ou física, e se sentem culpadas, por exemplo, por abrir um Maria da Penha. Agora, nesse caso, como é o nome da moça? Dânia. Dânia, né? Vamos pensar no caso da Dânia. Vamos olhar para um passado, vamos fazer o contrário do que você fez comigo, né? O que aconteceria com uma criança lá na frente? Agora vamos imaginar a Dânia pequenininha. O que acontece? Acontece que quando a gente tem necessidades, elas não são supridas e alguém faz com que eu me sinta mal por estar requerendo essas necessidades, eu vou me sentir culpada. Então, um exemplo. Imagina que eu novamente sou tua filha. E aí eu chego para você e falo assim: poxa, papai Daniel, eu estou muito triste porque você só trabalha, não me dá atenção e eu fico aqui sozinha. O que é isso? Vamos, né, pensar nisso. A criança está requerendo uma necessidade de atenção, de carinho, de cuidado. Papai Daniel não está me dando essa atenção. Eu estou protestando para obter essa atenção. Mas aí o papai vai e fala assim: ô, filha Gisele, deixa eu te dizer, você tem tudo aqui em casa. Você tem tudo. Eu te dou tudo materialmente. Você não está vendo que seu pai está cansado de tanto trabalhar? Então, assim, vá para o seu quarto pensar porque você está sendo uma filha ingrata. Culpa. Eu vou lá chorar, me sentindo super culpada, né? E isso é muito triste porque você me invalidou, eu senti, né, que pedir algo, requerer um direito meu é ruim e que eu tenho que me sentir culpada. Então, extrapolando, a Dânia poderia ser essa mulher, né? Que, de repente, ao ser abusada psicologicamente, se sente culpada. Entendi. Puxa vida. Pode falar, Clara. Doutora, já que a gente está falando de sofrimento, né? E como que... Peraí, antes de eu fazer essa pergunta, eu queria lembrar um fato e um caos que todos os amazonenses vão saber. A mulher da Bemol. Sim, boa. Ela foi traída. E aí, ela lidou bem com aquela traição. Assim, tem forma de se lidar com uma traição, mas ela teve ali, foi na loja, fez barraco e no fim das contas não adiantou nada. Mas será que ela passou a sofrer menos depois que ela fez isso? Que forma que se tem para lidar com o sofrimento de uma traição que com certeza é muito grande? Sim. Olha, eu diria para você o seguinte, não existe... Nesse caso da Bemol, a mulher foi traída, certo? Sim. Ela era casada, ela pegou o celular do marido lá e viu que a vendedora da empresa, né, havia entrado, enfim, estava lá mandando mensagens pro cara, só que ela também, a vendedora, ela também tem um relacionamento, ela também era casada, né? E eu soube até que a Rádio Cipó deu conta de que o marido também foi, você imagina também, numa sociedade machista que a gente tem, todo mundo saber que a sua esposa te traiu,
Eita. Né? No ambiente de trabalho, nos colegas, enfim, é tudo complicado. Mas voltando aí para a pergunta, para a resposta da Clara que você estava falando. São duas perguntas, né? A primeira é se ela reagiu bem, né? Se existe uma forma melhor reagir, assim, né? de reagir a esse sofrimento. Eu diria que não. Que, na verdade, assim, a gente tem que respeitar a forma de sofrer de cada um. Cada pessoa vai sofrer da sua maneira. Aquilo foi o que ela conseguiu fazer, foi o que ela sentiu na hora, e quem somos nós para julgarmos? A gente sentado, olhando, é muito fácil julgar, muito fácil, né? Assim, eu sempre gosto de dizer essa informação que eu vou dar agora, porque muitas vezes a gente acha assim, que é um escândalo, que é um absurdo, mas assim, a dor da traição a gente chama de ferida do apego. Lembra do apego que eu falei lá atrás? Sim. Então, a gente precisa dessa pessoa. Olha, essa pessoa é a pessoa que faz eu me sentir segura, com quem eu tenho intimidade, em quem eu confio, em quem eu busco proteção. E essa pessoa me traiu. Ela está quebrando um comprometimento que eu tenho com ela e que ela tem comigo. Então, isso se chama ferida do apego. E a ferida do apego, que é a traição, ela está no pódio, né, no ranking, como a terceira maior dor humana. Ela perde para o luto de um filho e para doenças terminais, para doenças gravíssimas. Então, veja bem, a gente está aqui no terceiro. É muito forte, é uma dor muito forte. Então, não tem como eu dizer que alguém tem uma forma certa de sofrer. O que eu posso dizer é assim, que quem está sofrendo pela dor da traição deve buscar ajuda. Assim como, por exemplo, quando nós passamos por um luto, né, por uma doença grave e nós ficamos fragilizados, a ferida aí do apego, a traição, fragiliza muito a pessoa. Então, ela precisa de ajuda. E a Clara perguntou se tem alguma forma. Você disse que a forma é como cada um vê, né? Porque eu acho assim, Gisele, né, é muito comum quem passa por uma situação dessa ouvir de terceiros, dependendo até aí depende da criação de cada um, depende do contexto social, né, em que a pessoa vive, está inserida. Mas é muito comum também as pessoas falarem assim, não fica assim não, isso é bobagem, isso é besteira. Sim. Mas não pensa nisso, deixa isso para lá, supera, vai trabalhar, vai viajar, como se tivesse uma fórmula, né? Como se fosse uma coisa que você simplesmente mudasse de canal, né? Na TV, pronto, não vou mais pensar nisso, eu paro de pensar e pronto. Não é assim, né? Aí a gente vai falar de um outro passo, que é como eu vou me recuperar e sobreviver à traição. Não como eu vou sofrer, porque, como eu estou dizendo, sofrer, cada um sofre à sua maneira e nós temos que respeitar. Mas como eu vou me recuperar e sobreviver. Tem uma maneira errada, pode não ter uma maneira certa de sofrer, mas tem uma maneira errada de sofrer, então? Tem. Como? Evitar o sofrimento. Evitar o sofrimento é uma maneira errada de sofrer. Porque existem sofrimentos que são inevitáveis. Eu já estou passando por uma coisa muito difícil, e aí vamos pegar esse exemplo, né? As pessoas invalidam umas às outras, dizendo que não se sente assim não, né? Positividade tóxica, né? Isso é positividade tóxica. A pessoa está super mal, ela acabou de passar por uma traição. Não, vamos lá, vamos trabalhar, tem que se alegrar. Mas aqui dentro eu estou me sentindo muito mal, né? Eu estou morto por dentro e as pessoas me invalidando e me colocando aí uma positividade tóxica, que hoje em dia, inclusive, é muito comum na nossa sociedade, né? Essa coisa de todo dia você tem que estar bem, todo dia você tem que tomar o seu suco verde, todo dia você tem que estar disposto a malhar e querer dar bom dia para todo mundo, de bom humor, né? Então, assim, como eu vou me recuperar? Como é que eu posso sobreviver a uma traição? A primeira coisa é eu me permitir sentir a dor. A dor, ela só vai se curar através da própria dor. Eu preciso sentir. Eu preciso me permitir ter dias difíceis para eu poder elaborar tudo aquilo que está acontecendo. Por quê? A traição também é um luto. Eu preciso matar a idealização daquela pessoa que eu construí, que era perfeita, que não me enganaria, que não mentiria, que não me trairia. Eu preciso matar essa pessoa. E eu preciso lidar com uma pessoa real, que é essa pessoa que me machucou. E é um luto de uma pessoa que está viva, né? Exatamente. Então, na traição, a pessoa vai ficar extremamente ruminativa, ela vai repassar muitas vezes aquilo na cabeça dela. Ruminação? Vamos lá. Ruminação.
Imagina que você é um soldado que foi para a guerra, tá? E lá na guerra você viu bomba, tiro, você viu sangue e você ficou extremamente traumatizado, impactado com tudo aquilo. A guerra acaba e você volta para sua casa. Quando você chega em casa, você está dormindo na paz, não tem perigo nenhum, e de repente soltam fogos de artifício perto da sua casa. E você já acorda se tremendo, tendo aquelas mesmas reações que você teria na guerra, de medo, de se esconder. Por quê? Porque o estímulo ali, né, que você recebeu dos fogos de artifício, te lembraram um estímulo aqui de trás que te traumatizou. Isso é transtorno de estresse pós-traumático. A traição gera no indivíduo o transtorno de estresse pós-traumático. Olha só, é mesmo? Sim. Então, a pessoa volta várias vezes à cena do crime, no sentido de ficar repassando tudo que ela viu e até o que ela não viu. Ela vai criar o que ela não viu, certo? Então, ela repassa. Isso é ruminação, quando eu fico ali com aquele pensamento passando e repassando, passando e repassando. Por quê? Existe uma instância da nossa vida, uma instância psíquica da nossa vida, que é um terreno que eu chamo de sagrado. É o passado. O passado é sagrado para nós. Nós não podemos duvidar do passado. Se eu perguntar assim para você, Daniel, o que você comeu hoje de manhã, no café da manhã? Está no passado. Você precisa saber o que você comeu e me falar. Agora, se você começar a duvidar do que aconteceu no passado, das certezas que você tinha no passado, você começa a entrar numa confusão. Caramba, mas o que eu comi? Será que eu tenho certeza se eu comi, se eu não comi? O que aconteceu? O que aconteceu ontem e antes de ontem? Então, a traição, ela mexe muito com a gente, porque toda a narrativa da nossa vida fica mexida. Eu já não sei mais o que é verdade e o que não é. Então, eu tento recontar, e por isso que a pessoa precisa ficar ruminando, para elaborar, para entender o que foi verdade, o que não foi, e ainda lidando, né, com essa questão do estresse pós-traumático, de sempre voltar à cena do crime, e quando ela volta lá, vem todas as emoções juntas, né? Então, percebe que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é difícil passar por tudo isso sozinho. Então, quando a gente se permite sentir a dor, entender o processo e elaborar esse luto dessa pessoa que eu achava que existia, né? Que eu idealizava, que não era a pessoa real, porque assim, pessoas reais vão falhar, de fato. Pessoas reais podem nos trair, podem mentir, podem nos machucar. Tem mais uma coisinha que eu quero falar, que é assim, que eu acho extremamente tóxico, que é: quem ama não machuca. O amor é perfeito. Quem ama nunca vai machucar você. Você ama suas filhas. Eu amo meu filho. Eu já machuquei meu filho e você já machucou suas filhas. Porque nós somos seres humanos. Nós temos defeitos, nós erramos o tempo todo. Então, o amor, ele também envolve errar. Portanto, é possível eu errar, eu machucar alguém que eu amo. E é claro, a gente está falando de uma coisa muito extrema, que é a traição, né? Mas, toda vez que eu penso assim, se eu estou namorando ou se eu estou casado e alguém errou, me escondeu alguma coisa, né? Mentiu para mim, ou então falou, gritou, e eu já pego aquilo como não me ama, temos que nos separar, né? Não serve para mim, você vai acabar sozinho. Por quê? Porque os seres humanos vão falhar uns com os outros e tudo bem. Então, aí você tem a sua escolha. Por exemplo, a pessoa podia ter me amado, ela falhou, ela me traiu naquele momento. Eu tive que elaborar o luto de alguém que eu idealizei, que era essa pessoa perfeita, que nunca ia falhar. Agora eu vou ter que lidar com o real, que é essa pessoa que falha. E aí eu vou ter que escolher, assim, essa pessoa, ela falha comigo a um ponto de me trair. É o que eu quero para minha vida? Não, não é o que eu quero. Ou, não, ela falhou comigo, mas ela não me traiu. Sei lá, ela contou uma mentira, que ela tinha pago uma conta e não pagou. Ela gritou comigo. Com isso eu consigo lidar? Consigo lidar com isso. Ok, posso ficar. Agora, com aquilo que eu não consigo lidar, eu posso me afastar. Gisele, eu te perguntei sobre a forma errada de lidar com o luto. Eu fico vendo assim, muitas pessoas do luto da traição, né? Eu fico vendo assim, muitas pessoas que têm um costume de quando são traídas, assim, as pessoas acabam, vão para bebida, ficam vendo fotos antigas, ficam ouvindo músicas que falam de traição, ficam vendo vídeos e fotos da pessoa, né, momentos que tiveram e tal. E você falou em elaborar luto. Isso é certo ou é errado?
Isso é uma fase do luto, né? Na primeira fase, muitas vezes, assim, não tem uma sequência certa, mas a gente pode acabar, assim, tendo vários comportamentos funcionais e disfuncionais e que vão ajudar ou não no luto, né? Então, por exemplo, eu ficar vendo fotos compulsivamente ali, né? Pode ser que essa pessoa esteja recontando a história para conseguir elaborar, né? Como eu estou dizendo, se você está com comportamentos de entrar em contato com essa dor e deixar essa dor fluir, isso vai ser muito funcional, mesmo que seja com uma música que você chorou, mesmo que seja com uma foto que você viu e ficou tocado, né? Se há uma emoção fluindo e você não está evitando a dor, você de alguma maneira está conseguindo cumprir o curso aí do luto. Mas se você tenta evitar, né, tenta fugir disso, aí isso pode te prejudicar. Entendi. Certo. Tá bom. Ia te perguntar também, você falou, por que tem pessoas, então, que sofrem tanto com a traição, mas acabam voltando para a pessoa? Se é uma coisa tão traumática, uma coisa tão... É um luto também para a psicologia. Sim. Né? Tem gente que volta e aí tem duas situações. Tem gente que volta e consegue conviver com aquilo, e isso é mais comum na nossa sociedade em mulheres até. Uhum. Né? As mulheres perdoarem mais, né? Até pelo machismo que a gente falou, a gente acaba sabendo de mais casos nesse sentido. Sim. Né? E por que isso? O que a psicologia fala disso? As mulheres muitas vezes têm mais empatia, tá? Então, e também tem a questão de ser mais aceito, sim, né? Tem a questão histórica, social, mas também tem essa questão da empatia. Agora, sobre voltar ou não após uma traição, o que vai contribuir para que eu termine de vez ou para que eu volte? Como a traição foi gerida? Como ela foi manejada? Então, se aquele que traiu consegue se arrepender, se aquele que traiu consegue tentar reparar o dano, e este casal é acompanhado para que a confiança seja reestabelecida, é possível, sim, que o casal tenha sucesso em ter um bom relacionamento daí para frente. Mas porque imagina só... As pessoas conseguem mudar, Gisele? Conseguem. Todos nós conseguimos mudar. Se eu não acreditasse que o ser humano é capaz de mudar, eu não seria psicóloga. Porque eu testemunho muitas mudanças. Né? Mas eu falo mudança nesse sentido, de traição. Sim. Especificamente, né, que é o tema que a gente está abordando hoje. Agora, isso é uma pergunta que eu já me fiz, né? Porque na minha vida pessoal também já fui traída. E eu busquei uma resposta científica. Falei, tá, vamos lá. As pessoas que traem, elas vão de fato mudar? Como é que a gente vai dar essa garantia? Então, existe um estudo científico que diz o seguinte: se alguém, né, cometeu uma traição e essa pessoa não teve uma consequência negativa que, de fato, fez com que ela sofresse, a probabilidade dela trair novamente é muito alta. Agora, se essa pessoa traiu, mas ela teve uma consequência muito negativa que fez com que ela sofresse, ela pode aprender e não trair mais. Então, o que também é muito mandatório é que consequências essa pessoa teve. Quanto essa pessoa conseguiu aprender, de fato, absorver daquele sofrimento que ela causou para o outro e para ela mesma. Entendi. Tá certo. A gente tá caminhando aqui para o final. Quer perguntar mais alguma coisa aí, Clara? Tem? Tá tranquilo? Beleza. Bem, ia te perguntar, Gisele, só para a gente então ir finalizando. Uhum. Qual é a diferença... É sacanagem uma pergunta dessa no final. Qual é a diferença principal entre homens e mulheres, no sentido de busca? Ou tudo é ser humano e a gente quer a mesma coisa? Porque sempre falaram isso. Eu cresci com aquela história de que homens são de um planeta, mulheres são de outro. Sim. E eu vejo que isso é verdade, né? Assim, no sentido de comportamento, de índole. Quer dizer, índole nem tanto, mas no sentido de comportamento. Eu tenho filhas, eu tenho 2 filhas. E eu tenho amigos que têm filho. Eles passam por situações que eu não passo e nem vou passar, né? Já envolvendo até sexualidade mesmo.
e eu vejo um moleque com 2 anos tem um comportamento, e eu não estou falando já de machismo imposto, não. É orgânico, né? É uma coisa fisiológica. Né? Então, o que a mulher quer, o que um homem quer, qual é a diferença? Para a gente poder tentar descobrir por que cada um trai. No geral, na sociedade, não falando em relacionamentos, homens e mulheres têm também necessidades universais. Então, eu quero me realizar, eu quero pertencer, a gente tem essa necessidade de pertencimento, de realização, etc. Temos várias necessidades. Mas, em relacionamento, nós estamos buscando as mesmas coisas, só que muita gente não sabe. Nós queremos ser amados. Nós queremos ser amados. Tem uma frase do Freud que eu gosto muito, que é assim: ninguém se torna tão forte quanto alguém que se sente amado. Então, nós queremos ser amados. No fundo, muitas vezes, por exemplo, a forma de encontrarmos conexão é diferente. A mulher, por exemplo, ela precisa se conectar emocionalmente primeiro com o homem, para depois ela ter uma relação sexual. Então, ela vai se conectar como? Conversando. Se o cara ouvir mais essa mulher, validar, prestar atenção, né? Isso vai ser uma forma dela se conectar. O homem não. Olha que interessante. O homem, para ele se sentir conectado, ele precisa ter uma relação com essa mulher, uma relação física, né? Com essa mulher. Uma relação sexual, carnal. Então, são formas de conexão diferentes. Mas o que existe por trás da conexão? O desejo de me sentir amado. Então, o que há em comum é: nós queremos ser amados. E a maior parte dos nossos comportamentos são em busca disso. Por mais que sejam comportamentos autossabotadores ou disfuncionais, por trás sempre existe a necessidade e o desejo de sermos amados. Tá certo. Puxa vida. Pô, bacana. Tá bom. Gisele, não porque eu quero, mas porque o tempo realmente, né, o horário está pedindo já para eu terminar. Quero te agradecer. Já quero deixar o convite para a gente continuar conversando aqui num outro episódio, tá bom? E queria que você deixasse também tuas redes sociais aí, teu contato, e te agradecer pela conversa. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. A minha rede social, o meu Instagram é @GiseleMeloPsi. Muito obrigada e estou sempre aí. A gente pode até jogar depois aí, não pode? Né? A gente já vai jogar aí, fica tranquila. @GiseleMeloPsi. Isso. Né? E você atende, tu atendes mais somente casais, não, né? Não, atendo adolescentes, adultos e casais. Entendi. Só não atendo crianças. Certo. Aí qualquer tipo de situação pode te procurar, então, também, né? A maioria. Tá bom. Gisele, obrigado, tá? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada de coração pelo convite. Tá certo. E, obrigado, então, você também que acompanhou a gente por aqui, né, na volta aqui do DanzoaCast. Espero que você tenha gostado, que tenha curtido. Peço mais uma vez para você se inscrever no canal, para deixar o seu like, deixa o seu joinha aí, tá bom pra gente? Você ajuda muito a gente. Inscreva-se, divulga, compartilha nos grupos aí de amigos, de famílias, né? E a gente certamente vai voltar aqui também em outras ocasiões, né, com a Gisele também e outros convidados aqui do DanzoaCast, tá certo? Fiquem aí então com Deus no coração e nas atitudes, e o DanzoaCast aí no seu YouTube, no seu carro, no seu rádio. Muito obrigado, viu? Até mais.